30 anos que mudaram o mundo. Nós iniciamos semana passada, falamos bastante sobre o primeiro ponto, e nós vamos entrar para o segundo e terceiro ponto. Lembrando então que a igreja nasce ali em Atos capítulo 2, mas o capítulo 1 nós podemos ver o advento de Cristo, a ascensão de Cristo, melhor, ele indo para as alturas, para o céu. E aqui nós vamos estudar hoje sobre as testemunhas oculares que viram isso, que testemunharam, e também dos escritos, não somente de Lucas, como de Marcos e de algumas outras pessoas também. E nós vimos semana passada, o ponto 1, a situação histórica de Atos, 3 vantagens para os primeiros crentes, vantagens que ajudaram então para o progresso do Evangelho e também para os próprios crentes. Paz romana, língua grega e fé judaica. Nós falamos bastante sobre isso semana passada, não é? Que foi uma época de paz, não estava tendo guerra naquele império, e isso facilitou então para a propagação do Evangelho, como também a própria língua grega, que ajudou bastante, e também a fé judaica. 2 barreiras para os primeiros crentes. O Evangelho era escândalo para os judeus, principalmente porque os judeus, eles acreditavam no que está escrito no Velho Testamento, e eles estão certos que maldito aquele que for pendurado em madeiro. Eles então não creram que Jesus é o Messias, e um dos motivos era esse, porque eles tiraram de fora de contexto aquele versículo, e não entenderam que Cristo, ele se fez, maldição por nós, ou melhor, ele carregou o pecado do mundo inteiro no momento da sua morte, e esse versículo diz sobre isso. Foi aquele momento então que Deus, o Pai, se vira, e ele fala: Pai, por que me abandonaste? Não é que Deus abandonou Cristo, é que Deus, ele é santo e puro, então ele vira, porque aquele momento Cristo estava carregando o pecado do mundo inteiro, mas por causa disso, distorcendo a palavra de Deus, interpretando de uma maneira errada, eles não creram que Jesus é o Senhor, e o Evangelho então se tornou escândalo para os judeus, e o Evangelho era loucura para os gentios. Loucura porque eles acreditavam em um só Deus, e os gregos, eles tinham vários deuses, não é? Então era loucura para eles. Segundo o autor do livro de Atos, é aqui que nós vamos falar um pouco mais. O que o Novo Testamento diz a respeito de Lucas, o autor? Primeiro, escritos de Paulo, Colossenses capítulo 4, 10 e 14, que diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Também Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. 2 Timóteo 4,11, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Lucas então era médico, crente, gentílico, companheiro de Paulo e associado com João Marcos. Lucas esteve na prisão com Paulo, mas parece que não foi compulsória. É importante, quando estudamos o livro de Atos, conhecer quem está escrevendo o livro. Lucas, o médico, só que ele estava sozinho? Não, ele acompanhou Paulo em suas viagens, e não somente ele, mas podemos ver aqui Marcos e algumas outras pessoas também, e isso dá veracidade naquilo, porque dentro desse tempo que ele estava escrevendo, não somente temos testemunhas oculares, mas também outros escritos fora dele, que estava apoiando o que Lucas estava escrevendo. B. Prefácio a Lucas e Atos. Lucas 1, de 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os membros que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado
minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então aqui ele deixa claro para esse Teófilo, né, para quem estava sendo escrito a carta, que ele fez uma pesquisa minuciosa, ele procurou saber os fatos, acompanhou tudo de perto, para ele passar algo completo, sem falta e sem falha, algo real, né, para Teófilo. Geralmente é aceito que Lucas 1, de 1 a 4, é o prefácio, tanto do Evangelho como também de Atos. Lucas delineia 5 passos na composição do seu trabalho. Primeiro, eventos históricos. Uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, não somente o tempo que ele percorreu nas viagens junto com Paulo e com outros, mas até mesmo antes, ele narra a história. Então, ele tem aí um conteúdo forte, não é? Um conteúdo de peso da parte histórica. Era alguém que estava ciente do que tinha acontecido, o que estava acontecendo, e até mesmo queria levar isso, certo? Eventos históricos. 2, testemunhas contemporâneas. Foram deles testemunhas oculares, Lucas 1, 2. Talvez, ou melhor dizer, muitos ainda ficam indagando, discutindo se de fato Cristo subiu aos céus. Muitos acreditam que Cristo não era nem Deus, e que se os arqueólogos procurarem, vão encontrar restos mortais. E aqui, testemunhas contemporâneas nos mostra que não somente Lucas, mas mais de 500 pessoas viram, presenciaram Cristo subindo aos céus. Como eu falei semana passada, testemunhas oculares, elas se tornam mais importantes do que testemunhas, né, que ouviram, porque elas viram Cristo subindo ao céu. Então ele coloca uma narração coordenada, foram deles testemunhas oculares. Então, o que Lucas escreve realmente tem peso, porque não só foi inspirado, que é algo que completa tudo, não só foi inspirado pelo Espírito Santo, mas foram testemunhas oculares. Pesquisa pessoal, cuidadosa investigação de tudo desde sua origem, Atos de 1 a 3. Então, não era algo que realmente ele foi escrevendo sem uma direção ou sem noção. Ele realmente fez uma investigação dos fatos para ver se eram reais ou não. Nós não sabemos dizer se ele de fato estava na ascensão de Cristo. Eu, em particular, creio que sim. Porém, se ele não esteve, ainda assim ele investigou para ver se aquilo de fato tinha ocorrido. Escrita, Lucas já tinha comentado que muitos já empreenderam uma narração coordenada, Lucas 1. Marcos estava incluído aqui. Dessa feita é a vez de Lucas. Igualmente a mim pareceu bem dar-lhe por escrito. Então não somente Lucas, mas Marcos e outros também foram usados, né, naquele tempo em que estava sendo escrito. O primeiro leitor, ao excelentíssimo Teófilo, Lucas de 1 a 3. Fica aí um ótimo nome para aqueles que querem ter filhos ainda, né? Teófilo. As passagens nós. Lucas foi testemunha ocular e participante de certos eventos. Várias vezes Lucas muda da terceira pessoa do plural, eles, para a primeira pessoa no plural, nós. Ou seja, nós vimos, nós presenciamos, ele estava junto. Então, isso nos traz um peso grande para entender que, de fato, ele foi uma testemunha ocular, presente, e ele fez uma investigação detalhada para que nada fugisse. Segundo, sua igreja era lá em Antioquia da Síria. A tradição diz que Lucas era da igreja da Antioquia da Síria. É bom notar algumas qualidades dessa igreja que influenciaram muitos a vida de Lucas. Falando um pouco sobre essa igreja de
que Lucas frequentou. Foi uma igreja fundada por Paulo e por Barnabé, Antioquia, e era uma igreja forte. É uma igreja que nós almejamos ser, uma igreja, como foi lido ali, uma igreja de oração. Não tinha distinção social. Lembrando que naquela igreja tinha várias nacionalidades participando ali. Nós estamos falando da Europa, né? A Europa, os países são pequenos, e não era diferente naquela época de pessoas estarem viajando de um lado para o outro, e até mesmo residindo de um país aqui e depois mudando para o outro. Era uma igreja que tinha pessoas de várias nacionalidades, mas era uma igreja do quê? De oração. E é nesse ponto que eu chamo a atenção sempre da nossa igreja. Se quinta-feira é o culto de oração, aonde está a nossa igreja? Cadê o nosso povo para estar orando? Lembra do que Charles Spurgeon falou: quer saber como anda a vida espiritual da tua igreja? Olhe para o culto de oração. Qual é o culto de oração na nossa igreja? De quinta. Sim, nós vamos trazer um tempo de orar mais? Sim, mas a igreja tem que ser forte no culto de oração. Nós temos que reter o que é bom. Houve uma época que eu levei alguns dos nossos jovens e alguns casais para o seminário, alguns anos atrás, e lá nós visitamos a igreja de Salém. A igreja onde, na minha época de seminarista, frequentei por 2 anos, e depois 2 anos e meio em Guarituba. Mas Salém é uma igreja assim, uma igreja que no culto de quarta-feira, o mesmo número de pessoas que frequentam domingo de manhã estão lá. É uma igreja, pelo menos na minha época, agora não porque é asfaltada, mas a rua era de terra, não tinha comércio perto. Estou errado? Acho que não tem até hoje, talvez. Não tem comércio perto, é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Irmãos, de domingo de manhã, às 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, tinha 170 pessoas orando, porque era um tempo de oração separado da EBD, 7h30 da manhã, tomavam um café da manhã, EBD, culto de quarta-feira, 170 pessoas, não era próximo do centro, uma cidade grande, não era uma rua cheia de comércio, mas era uma igreja que orava. É essa a diferença. Quando a igreja ora juntos, a igreja cresce. Amém? E a igreja de Lucas era assim, a igreja de Antioquia, era uma igreja que orava, era uma igreja que contribuía. Eu lembro de um episódio nessa mesma igreja, que foi levantada uma oferta para um certo irmão, e foi contada essa oferta, e o pastor falou assim: é essa oferta que a igreja dá? Essa oferta que a igreja demonstra o teu amor? Passou novamente a oferta, e veio o dobro daquilo. Era uma igreja que contribuía, e que contribui até hoje. A igreja que não contribui, dificilmente ela vai crescer também. Como que nós vamos almejar ser mantenedores de missões se não contribuímos? Como vamos demonstrar o nosso amor sendo que não contribuímos? Era uma igreja que tinha uma paixão por evangelismo. Antioquia. Nós podemos ver isso na igreja de Guarituba. Estava conversando hoje com o Tiago e a Gisele. E o Tiago, ele está feliz ali, porque, como ele disse, eu conheço muito bem porque trabalhei em Guarituba, é uma igreja que evangeliza. Todos os domingos a igreja sai juntos. É uma igreja igual à nossa, 45 pessoas. Mas, irmãos, pasme, 45 pessoas, e eles sustentam 6 missionários. 6 missionários, com valor em torno de R$80 cada um. É uma igreja pequena, um povo simples, mas é um povo que ora, é um povo que contribui, é um povo que evangeliza. Evangeliza. Foi em Antioquia que os crentes pela primeira vez foram chamados então do quê? De cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos, irmãos? Qual o maior motivo? Alex pode continuar lendo. Provavelmente porque sempre estavam falando de Cristo.
A vida de Lucas foi influenciada pela igreja dele. Obrigado. Então o motivo é isso. Provavelmente porque sempre estavam falando de Cristo. Era uma igreja que estava sempre evangelizando. Amém. Antes nós tivéssemos aqui um seminário. Pensou se nós tivéssemos um seminário em nossa cidade? Seminário Batista Regular do Sul, eles tiveram tantos seminaristas no decorrer da história, e esses seminaristas, eles são distribuídos, principalmente os solteiros, entre as igrejas da região. E esses seminaristas, eles têm como tarefa, toda semana, entregar 10 folhetos e evangelizar 3 pessoas. Se essas 3 pessoas vão aceitar Cristo ou não, não sabemos. Mas não seria bom nossa igreja adotar também essa tarefa? Se cada um de nós saíssemos toda semana para tentar evangelizar 3 pessoas, eu creio que o Espírito Santo ia abrir mais portas e entregar 10 folhetos. Aquelas igrejas, pode ser que um dos motivos porque elas estão fortes hoje, porque também Deus usou os seminaristas no decorrer do ano. Eu mesmo entreguei muitos folhetos naquela cidade. Eu falei de Cristo muitas vezes, e isso contribui para o crescimento da igreja local. Provavelmente porque Antioquia falava de Cristo. Esse era o motivo, que era uma igreja que crescia tanto. Terceiro, os personagens do livro de Atos. Primeiro, eles eram leigos, sem nenhuma qualificação. Precisamos de eloquência, precisamos de eruditos para falar a palavra de Deus? Não desprezando o bom preparo, a boa formação, sem sombra de dúvida, né? Nada substitui o bom preparo, mas Deus usa somente essas pessoas? Não. Se você olhar para a história do crescimento da igreja, Deus tem usado mais os leigos, os simples, as pessoas que realmente estão ali prontas para dizer eis-me aqui, do que aqueles que são formados. Podemos olhar para a vida de Paulo, sim, era uma pessoa estudada. Lucas, sim, uma pessoa estudada. Marcos, sim, uma pessoa estudada. Mas nós vamos encontrar Pedro, João, Tiago e tantos outros, até no Velho Testamento, pessoas que eram vaqueiros, né? Que eram fazendeiros, e Deus usou grandemente. E aqui nós vamos ver que Atos foi usado pela maioria pessoas leigas, até mesmo sem qualificações. Atos 4:13, Lucas, lê para nós. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informando-os que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que versículo lindo, não é? Diz, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, ousadia de pregar o evangelho, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pessoas que não tinham uma formação acadêmica e foram grandemente usados. Você já notou que igrejas em periferias, principalmente que tem um povo mais humilde, parece que ela cresce mais? Eu lembro de alguns ministérios, de alguns pastores que iniciaram em bairros muito chique e não cresceram muito. Não desenvolveu tanto. E quando você começa uma igreja em bairros mais carentes, principalmente crianças, quando você trabalha com elas, a igreja enche de crianças, não é? Deus nos deu um bairro bem dividido. Nós temos tanto pessoas carentes como pessoas, né, que têm uma formação melhor. Podemos olhar aqui a nossa igreja, nesse local, na parte de cima, pessoas com mais conhecimento, na parte de baixo também pessoas com conhecimento, mas também pessoas simples. Mas como Deus tem usado as pessoas simples, as pessoas que têm um coração aberto para servir a Ele. E isso é fato no nosso meio.
eram leigos sem nenhuma organização. Muitas vezes nós dizemos o quê? Que hoje as coisas estão difíceis, que hoje está complicado para falar de Cristo. Mas será que nós estamos pregando? Nós estamos falando? Olha, não tinha TV, internet, não tinha secretarias, telefone, não havia nenhuma organização como hoje temos. Hoje nós temos uma secretaria para imprimir estudos, hoje nós temos até mesmo um sistema de correio para entregar cartas, malas direta, temos como telefonar, temos como chegar naquele destino, e ainda assim nós falamos que hoje está mais difícil. E nós falamos isso. Não tinham templos, nem prédios próprios, nem finanças. De fato, tinham que levantar às 4, como Paulo, que trabalhava de fazer tendas, não é? E ainda assim pregavam o Evangelho. Eram crentes transculturais. Atos 2, 44, 46 diz: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Na igreja primitiva encontramos pessoas de diversas classes, judeus, gentios, gregos, romanos, samaritanos e africanos, homens e mulheres, todos trabalhando juntos. Todos, independente da classe social. Por mais que tinham pessoas simples, também tinha aquelas pessoas com mais posses, mas eles viviam em comum. Eles estavam juntos, unânimes na casa de Deus. Hoje, no sair de casa para vir para a igreja, eu recebi um vídeo de um irmão que foi membro da Igreja Nova Vida de Sorocaba. E quando eu olhei aquele vídeo, encheu meus olhos de lágrimas. Eu vou mandar para alguns aqui, principalmente para a Sueli, que ela está lá no meio. E era um coral. E você mata a saudade, você vê pessoas que já partiram, como a irmã Sandra, que já está na glória, talvez, não sei se ela conheceu, né? A irmã Sandra, e alguns outros, como Joaquim, a esposa dele, outros que não estão no nosso meio, mas era uma igreja que naquele momento estava unânimes, forte, evangelizando, cantando, crescendo. E o comentário ali debaixo daquele vídeo de muitas pessoas que passaram para a Nova Vida, tem uma que ela comentou um trecho grande, que ela chegou no início da igreja, e ela colocou várias coisas, mas ela concluiu: a Igreja Batista Nova Vida de Sorocaba foi a base para a minha vida cristã. Foram momentos de ouro. Por que isso, irmãos? Porque eles estavam unânimes, firmes e fortes, toda a igreja junto, cantando, louvando, adorando a Deus, e Deus ia acrescentando almas, dia a dia, na igreja. 4, eram crentes bem unidos. Atos 2, 44 a 46, que nós já acabamos de ler, né? Mas o 44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A minha oração é que todos nós possamos pensar a mesma coisa, porque nós temos o mesmo espírito, o mesmo coração voltado para Deus. E diz ali no 46: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Posso ver aqui até um ministério de culto nos lares. Parecem que eles iam de casa em casa, cultuavam a Deus, adoravam, e tinha aquele tempo de batista, não é? Igreja Batista, aquela comunhão depois de comes e bebes, e eles repartiam ali o que eles tinham, faziam junto à panela,
e depois iam para outra casa. Eles praticavam a hospitalidade, eram hospitaleiros, recebiam os outros. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que irmãos se juntaram para um almoço, que irmãos se juntaram para uma janta, que irmãos se juntaram para um tempo de comunhão, para fazer alguns jogos, algumas brincadeiras na sua casa. Essa semana nós tivemos o prazer de, na terça-feira, estar junto com uma família, jantando com eles. Quando éramos do mundo, nós tínhamos amigos que na realidade não eram amigos verdadeiros. Hoje nós temos uma família e precisamos nos unir cada vez mais. É importante essa união entre nós. Quinto, tinham uma mobilidade incrível. Apesar das circunstâncias não serem as mesmas de hoje, não tinham ônibus, não tinha o que fizeram aqui na Itavuvu, estão fazendo na Ipanema, para ter ônibus expresso, uma via só para ônibus, não tinham bicicletas, não era a época ainda, mas eles tinham uma mobilidade incrível de um lugar para o outro. Amém por aqueles que estão dispostos a mudar de cidade, mas com um objetivo, nós estamos dizendo aqui, plantar igrejas, não é? Hoje nós temos os nossos seminaristas lá, e o coração do Tiago é plantar igreja, ele quer iniciar uma igreja. Nós passamos ontem e hoje conversamos bastante, e ele está relutante, ele está pedindo oração pela direção de Deus para o ano que vem na vida dele. Ele chegou lá no seminário com a esposa com a intenção de sair um missionário. Hoje o pensamento dele é talvez de ser um pastor local. Independente se seja um missionário ou um pastor local, Deus ainda está clamando por pessoas, porque a seara é grande. Na época da Nova Vida, na época do Calvário, no passado, foram igrejas que deram muitos frutos. Talvez eu até esteja perdido nos números, mas eu lembro que na época saiu 14 pessoas para ir para o seminário da Nova Vida. Mas nós contando, parece que deu muito mais o número. Calvário, foram muitos do Calvário para o seminário. Muitos. Hoje as igrejas não estão mandando mais pessoas, não é a igreja, as pessoas não estão dispostas mais para irem. Mas amém, porque aquela igreja era uma igreja que, incrivelmente, elas olhavam para a seara e diziam: eis-me aqui, envia a mim. Por último, o contexto deles e sua relevância para nós hoje. É fácil pensar que os primeiros crentes eram totalmente diferentes de nós, mas algumas semelhanças notáveis. No seu contexto, eram os centros urbanos. Incrível que a visão de Paulo e de tantos outros pregadores ou missionários da época eram as grandes cidades. E eu sempre tenho conversado isso com o pastor Benjamin e alguns outros missionários. Irmãos, procure ter uma visão em questão de aonde o local das novas igrejas. Irmãos, a gente tem que cuidar com isso. Há pontos estratégicos, nós aprendemos isso também no seminário. Tem alguns que compram o terreno por ser mais barato em um lugar isolado, onde poucas pessoas passam, onde não cresce, ou construir igrejas em cidades que ela é decrescente e não crescente, e pessoas estão saindo da cidade. O evangelho tem que chegar a todos os lugares, concordo, mas há algumas igrejas que estão sendo feitas em lugares que não são estratégicos, onde não há um crescimento vital, Não há. É importante ter essa visão. Aonde vai ser colocado aquela igreja? Qual é o lugar? Pontos estratégicos. Há uma igreja em Uberaba que ela foi construída em uma rua sem saída. Ela tem mais de 60 anos. Pergunte se ela cresceu. Lógico, pode crescer? Pode. É porque é Deus quem acrescenta?
mas temos que usar de estratégia. Paulo fazia isso, usava os pontos importantes para que o evangelho crescesse, expandisse. Isso é importante. B, seu contexto era de muitas religiões. Eles não dialogavam com outras ideologias, nem as denunciavam, simplesmente proclamavam Cristo como poder de persuasão ao seu dispor. Mas havia diferença da maneira de apresentar o evangelho. Por exemplo, no meio do paganismo de Listra, Atos 14, 11 a 18 diz: as multidões, vendo que Paulo fizera levantar a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E clamavam Júpiter a Barnabé, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque esses eram o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Versículo 16: o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. E no contexto filosófico de Atenas também, Atos 17, 16 a 31. Então, o cenário era difícil, não era fácil. Porém, eles não estavam preocupados em gastar muito tempo com isso, mas sim pregar Cristo, falar de Cristo. Hoje nós podemos estar mais preocupados em dizer o porquê de certas seitas e deixamos muitas vezes de pregar Cristo. Hoje, muitas vezes estamos preocupados com certas áreas da nossa igreja, mas estamos esquecendo de pregar Cristo. E aquele povo, a prioridade era pregar Cristo, falar de Cristo. O seu contexto era também de rejeição, nem sempre expressada da mesma maneira. Às vezes havia apatia, como em Atenas, outras vezes era oposição total, mas o que provocou conversões foi o testemunho de vidas totalmente transformadas pelo Evangelho, vidas cristãs autênticas. Muitas vezes sofreram rejeições, muitas vezes foram barrados, mas o crescimento da igreja se deu por conta do testemunho de cada um, de mostrar Cristo em suas vidas. Isso fez a grande diferença. No último domingo, a mensagem de Deus foi testemunhando a nossa fé. Testemunhe da sua fé, fale de Cristo. Isso vai fazer a diferença também nos dias de hoje. Por mais que tenha barreiras, por mais que há rejeição, pregue Cristo, pregue aquilo que você crê, naquilo que você crê. Conclusão dessa lição: essa lição é o início do desafio para a igreja de nossos dias. Vamos empreender uma nova visão para a obra do Senhor e um novo compromisso com a igreja de Cristo. Os dias não são mais difíceis do que aqueles dias. Os dias de hoje também há barreiras, há pessoas que não querem ouvir, mas os dias de hoje há uma facilidade muito grande. Há uma facilidade muito grande.
Basta querermos, basta deixarmos a luz de Jesus resplandecer através de nossas vidas. Amém? Podemos olhar para o passado e achar que as dificuldades eram menores do que hoje. Muito pelo contrário, eram bem difíceis. Bem difíceis. 30 anos que mudaram o mundo e continuam mudando. Mas será que o mundo parou? Será que a igreja de Cristo está parando? Precisamos realmente voltar a praticar o que os nossos amados irmãos praticavam no início da igreja primitiva.